Boa tarde, pessoal aí do terceiro ano do magistério. Hoje essa gravação foi feita para a gente pegar e fazer uma revisão do que seria a importância da ciência a partir do século XVII. Então, na última gravação eu falei da ciência até o século XVII. Agora a gente vai falar da constituição da ciência a partir do século XVII. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você constitui um modelo de ciência no século XVII, esse modelo de ciência vai ser vinculado até os nossos dias. Portanto, o que se entende de modelo de ciência no século XVII é o que se entende de construção de modelo de ciência até os nossos dias de hoje. E que modelo é esse? Né? Bom, obviamente, se foi construído, é um modelo que procura uma oposição. E esse modelo procura uma oposição ao modelo de ciência grego que nós vimos no último vídeo, principalmente ao modelo de ciência aristotélico, que era um modelo racional. Você tinha que fazer uma interpretação da natureza a partir da sua racionalidade. Então, o que acontece? Qual é a grande problemática desse modelo aqui? A grande crítica que você faz é que você se preocupa tanto com a racionalidade que às vezes, em vez de você interpretar a natureza, você faz a natureza seguir o curso do teu pensamento. Isso, por exemplo, acontece no trabalho do Platão. O Platão dizia, na época do Platão se dizia que todos os planetas giravam em torno da Terra. E aí, então, as pessoas naquela época falaram, não, perfeito. Só que eles começaram a notar que quando você olhava para Marte, ela não fazia um giro completo ao redor da Terra. O que Marte fazia? Ela ia e voltava, ia e voltava. Então, eles decidiram que Marte fazia um movimento de retroversão. Ou seja, Marte estava andando ao redor da Terra e ela dava ré. Isso, Marte dá ré. Ela dava ré quando ela chegava no final do caminho e ela voltava. Cara, isso não era óbvio que estava errado? Não, não era óbvio. Sabe por que não era óbvio? Porque eles não tinham um telescópio. Eles tinham uma teoria e eles tinham que fazer essa realidade se encaixar na teoria que eles tinham. Né? Então, o que acontece a partir do século XVII que é tão importante que faz com que esse modelo de ciência vá se atualizar? Bom, acontece o que a gente vai chamar de grande revolução copernicana. Se você não lembra, Copérnico é o pai do modelo heliocêntrico, o cara que resolve dizer que o Sol é o centro do mundo conhecido e os planetas estão circulando, olha a palavra, circulando ao redor do Sol e não da Terra. Ou seja, ele vai fazer uma contraposição ao modelo antigo ptolomeico, que a gente chama, né, o modelo de Ptolomeu, e vai pensar, né, uma nova constituição de ciência a partir disso. Por que é um novo modelo de constituição de ciência? Porque a partir do momento em que Copérnico vai fazer isso, né, vai fazer esse tipo de estudo, nós vamos perceber que vai começar a surgir uma nova forma de pensar e uma nova configuração de ciência nesse pensamento copernicano, que vai, né, se colocar não só no Copérnico, mas em todos os caras que vão ler Copérnico dentro das universidades naquela época. A gente tem que pensar que os primeiros grandes modelos de universidades europeus surgiram no século XI, e a gente está falando do século XVII. Então, já fazia muitos séculos que as pessoas já estavam estudando a ideia de física. E a física, sim, a física vai ser a principal ciência que nós teremos no século XVII. Tanto, que não sei se vocês lembram, mas quando vocês começaram a estudar sociologia, o primeiro nome da sociologia foi física social. Por quê? Porque queria-se, né, empregar o modelo da física, que era a ciência mais bambambam naquela época, para estudar a sociedade. Ou seja, a física era
a ciência mais confiável daquela época. E por que ela se tornou tão confiável assim? Bom, porque a partir do modelo copernicano, a gente tem um dos grandes pensadores aí depois do Copérnico, que é o Galileu Galilei. O que o Galileu Galilei ficou tão famoso? Ué, porque ele vai começar a fazer análise dos movimentos, né, que não são necessariamente conceituais, mas dos movimentos dos corpos celestes a partir de leis, que são leis intelectuais feitas a partir da observação. O principal cara que vai trabalhar nessa época junto com o Galileu é o Kepler. O Kepler vai ser o cara que vai dizer que não existe uma órbita circular ao redor, né, do Sol, e sim que as órbitas são elípticas. Ou seja, por que isso é importante? Ai, professor, é só círculo, elipse, o que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, por que o grego concebia a ideia de círculo? Porque círculo é a forma perfeita, né? Círculo é a forma mais perfeita da geometria. Então era tudo muito mais racional do que, né, estudado, tudo muito mais pensado. O Galileu, o Kepler e esqueci o nome do carinha. Jesus, esqueci o nome do carinha. O Galileu, o Kepler e o Copérnico, eles também ficaram famosos por repensar, né, toda uma nova forma de fazer ciência. Ou seja, não é que simplesmente eles estavam estudando uma coisa diferente, mas eles estavam construindo coisas para estabelecer um estudo. Como assim, professora? Ué, você acha que o grego analisa da mesma forma que o Kepler analisa os planetas? Não. A partir do Galileu, começou-se uma ciência de construção, onde você tem que passar pelo laboratório e não pela ideia, como faziam os gregos. O que então o Galileu ficou tão famoso? O que o Kepler ficou tão famoso? Antes de ir analisar os corpos celestes, eles se debruçarem dentro de laboratórios para estudar em telescópios cada vez mais competentes, cada vez mais tendo cada vez mais experiência, tanto no aprofundamento matemático quanto no aprofundamento da mecânica, para eles conseguirem fazer uma observação mais completa dos corpos celestes. E aí, né, dentro dessa ideia do Galileu, não ficou restrito a ele, ao Kepler. A gente tem toda uma escola do Galileu, né, como por exemplo o Benedetto Castelli, que é um cara, né, que vai trabalhar com a física geometrizada, e inclusive é um dos grandes nomes que a gente vai ter ali naquela época. Ele vai começar a estudar, gente, para vocês terem uma ideia, como é que eu posso diminuir as enchentes numa cidade. O que tem isso a ver uma coisa com a outra, professora? Pois é, quando o cara começa a trabalhar com a enchente na cidade e ele começa a olhar para os canos da cidade e ver como ele pode controlar uma enchente, ele começa a usar o mesmo método que o Galileu e o Kepler usavam para analisar lá fora e começa a analisar aqui dentro. E isso culmina no trabalho do Cavalieri e do Torricelli. O que o Torricelli vai fazer, pessoal? Pela primeira vez na história, o famoso Torricelli, não sei do jeito que vocês gostam de falar, vai ser o cara que vai trabalhar pela primeira vez valores e cálculos feitos para pensar a mecânica dentro, né, da ideia de líquidos. Então, o que esses caras começam a fazer? A estudar física, a pensar física para tentar desvendar a realidade, para tentar modificar a realidade. Então, o Torricelli vai ser um cara que vai trabalhar com a mecânica e vai passar da prática para a teoria e da teoria para a prática, pensando cada vez mais, né, a ideia de torção, a ideia de líquidos, a ideia, né, de tudo que você constrói, de tudo que você entende lá na física, que eu não entendi até hoje, para tentar explicar a realidade através do cálculo. Ou seja, tentar matematizar a realidade, mas através de uma análise que está sendo feita por ali mesmo,
né? E o que esses caras fazem de tão importante assim, então? Bom, a gente vai ter diversos autores aqui que são assim, tipo, uau! E que a gente não entendeu até hoje. Não entendeu como é que eu posso falar para vocês a importância dos caras, porque a gente nunca estudou. Vamos dar um exemplo bem básico aqui do nosso querido Newton. O Newton, ele é importante por ele estudar física? Sim, com certeza. A primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Vocês ficam lá estudando as leis de Newton, mas o que a gente nunca percebeu é que o Newton é o primeiro cara que vai fazer uma comparação de estudo e cálculos de corpos celestes e estudo de cálculos de corpos pesados. Ou seja, quando ele estuda a gravidade fora do nosso planeta e dentro do nosso planeta, usando o mesmo tipo de cálculo. Até então, nenhum outro autor fazia. Os autores pensavam todos os valores para fora do nosso planeta como se fosse uma coisa e todas as forças e valores para dentro do nosso planeta como se fosse outra coisa. Né? Quando a gente estuda o Pascal, nossa, o Pascal era um cara muito doido, tanto que ele pegou uma vez para fazer uma experiência, ele pegou assim, fez a experiência aqui em Ponta Grossa, adoro falar Ponta Grossa, ele fez a experiência aqui em Ponta Grossa, ele foi lá para Guarapuava, vamos dizer assim, para ver se subindo uma montanha, ele ia ter valores diferentes dentro dessa experiência. E aí ele começou a fazer um estudo completo, maravilhoso, a respeito, né, de quanto a altitude interfere dentro do experimento. Os caras suavam, os caras faziam a física, mas de uma forma mecânica, né, de uma forma trabalhosa. Além disso, né, a gente tem aí outros autores citados que eles fazem mais ou menos isso. Por que o Torricelli é tão famoso? Ah, é professor do cálculo, o Torricelli é professor de física. Calma, não, cara, o Torricelli é muito inteligente, porque imagina o seguinte, desde o Aristóteles, a gente pensava na inexistência da ideia de vácuo. Como assim, professora? Ué, vocês já leram aqueles livros lá de criaturas etéreas? Tipo fantasmas, assim, que são transparentinhos? Por que existe essa ideia de criaturas etéreas? Porque lá na antiguidade, o nosso querido Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, não existe vácuo. O que existe é oxigênio, e na ausência de oxigênio e na ausência de matéria, existe éter. Portanto, né, se existe éter, não existe outras coisas, portanto, o nada, o vácuo, ele não existe. O que o Torricelli vai fazer? Eu tô falando que o Aristóteles falou isso no século IV a.C. O que Torricelli vai fazer no século XVII? Vai fazer uma bomba de mercúrio, onde ele vai tirar todo o ar e vai ver que essa bomba não desce mais do que deveria descer. Por quê? Porque o vácuo está segurando. Então ele prova a existência do vácuo. Cara, são caras então que se fincavam dentro de um laboratório fechado e faziam a ciência acontecer. E é por isso que eles são tão especiais. O século XVII, então, né, o século XVII, século XVIII, ele vai construir as grandes ciências naturais. A física, a química, o início da biologia, todos eles baseados em trabalhos que são práticos, mecânicos. Primeiro você sua, primeiro você constrói equipamento de análise, depois você chega às suas conclusões. Exatamente invertendo o modelo que você tem na antiguidade. Na próxima aula, então, eu vou falar para vocês sobre como se desconstrói essa ideia. E aí sim que se chega àqueles autores que vocês estudaram recentemente, né? Do estruturalismo, de outros caras que começam a pensar que a ciência talvez não seja tudo isso.